Uma outra notícia, o deputado federal André Fernandes, um dos principais nomes da oposição, subiu o tom contra o presidente da casa, Hugo Mota. No plenário da Câmara, o parlamentar se disse frustrado ao ver que Mota não tem cumprido várias promessas aos conservadores. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem em nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente: votem no Hugo Mota que a anistia será pautada. Se passaram 5 meses, nós estamos no mês de junho, nós não vemos a anistia sendo pautada, nós não vemos o IOF sendo barrado. E mais além do que qualquer coisa, nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. Insatisfação de parte da Câmara, né? Bom, depois André Fernandes afirmou que a oposição tem sido traída, que os deputados não possuem mais segurança jurídica ou respaldo para legislar. Vamos acompanhar. Só que hoje a sensação é de traição, de enganação, de arrependimento, porque nós estamos sendo desrespeitados dia após dia. Eu sou um deputado federal, nós temos 38 deputados federais. 38 deputados federais, com inquérito no Supremo Tribunal Federal, porque falou alguma coisa, porque postou alguma coisa, porque usou a tribuna. Deputado Gustavo Gaia, que está aqui, foi intimado hoje na porta do gabinete. A gente fica tentando fugir de oficial de justiça. A gente fica o tempo todo com medo. Eu vou usar a tribuna e cadê a minha imunidade parlamentar? Aliás, para que é que serve ser eleito, se não para representar o povo e falar o que o povo gostaria de falar, mas não pode? Você, Dávila, o que parece incomodar são os acordos que não foram cumpridos, mudança de posicionamento, e tem esse tratamento quase que indiferente do presidente Mota em relação ao caso de Carla Zambelli. Bom, a manifestação do deputado André Fernandes chega a falar em traição. O que nós precisamos trazer aqui? Realmente, o presidente Hugo Mota vem decepcionando não só a oposição, o parlamento em geral. Afinal de contas, quando se preside uma casa, como o Congresso Nacional, como nesse caso a Câmara Federal, é preciso apoiar, respeitar integralmente o que está na Constituição. Não é possível ver um deputado utilizar a tribuna e ser amanhã inquirido, ou ser condenado, ou ter busca em seus gabinetes por suas opiniões. Isso está na Constituição, está lá o artigo 53 da Constituição. Isso aconteceu, ele acabou de falar com o deputado Guerra, com o deputado Marcel Van Hatten, e agora com a questão de Carla Zambelli também. Tem que passar isso pelo plenário, isso tem que passar pelo pleno. Não é possível essa história de prender, caçar, desrespeitando as regras que estão na Constituição brasileira. Então, toda vez que os liderados olham para o líder e o líder titubeia, hesita e não cumpre acordos, não cumpre o que está na Constituição, isso gera enorme insegurança. E aí, assim, até comparando, né, um pouco, Caniato, o que foi a presidência de Arthur Lira, sempre muito duro, resoluto, quando se esbarravam em direitos dos parlamentares, nos artigos da Constituição que dão ao Legislativo a sua independência para ali se manifestar opinião de quaisquer deputado, de qualquer partido, de qualquer corrente política. Então, realmente, Hugo Mota está perdendo a mão, isto é, perdendo a confiança de liderar a Câmara dos Deputados. Você, Beraldo, queria também pedir sua
reflexão sobre as críticas feitas pelo deputado André Fernandes. Enfim, Hugo Mota muito criticado, e aí as pessoas se perguntam, bom, Hugo Mota vem de uma família de políticos, né? Não parece falta de experiência, né? Ou pelo menos foi mal aconselhado. O que pode explicar esses posicionamentos de Hugo Mota? Renato, a minha impressão é que Hugo Mota sentiu o peso do sistema. Então, logo ele assumiu, mandaram um recado claro para ele de que toda essa desenvoltura com que ele tratava o assunto da anistia aos presos em razão do 8 de janeiro e outras pautas de interesse da oposição, que ele teria que mudar o seu discurso. Eu lembro aqui que logo no início da sua gestão como presidente da Câmara, a Polícia Federal fez uma operação na prefeitura em que seu pai é prefeito no interior da Paraíba. E é interessante que é uma operação da Polícia Federal na prefeitura, mas que não envolvia o prefeito. Era só, ao que parece, um recado. Desde então, Hugo Mota foi em comitiva presidencial para vários lugares do mundo, mudou o discurso em relação à anistia e tem sempre uma mensagem simpática tanto ao Poder Executivo quanto ao Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, quando algo tão evidente acontece no sentido de frustrar aquilo que estava combinado, alinhado, foi o compromisso assumido durante a sua campanha para a presidência da Câmara, é óbvio que isso vai gerar reação. A Câmara tem uma natureza que não é de conflito. Em geral, os deputados, eles se protegem a Câmara. A briga fica ali dentro, mas eles tomam cuidado para que as desavenças, sobretudo quando se trata de desavenças com o presidente da casa, que isso não tome uma proporção além do ambiente interno. Esse ataque que o Hugo Mota está recebendo, eu me lembro da época em que Fernando Gabeira, ainda deputado, foi para cima do presidente da Câmara do Baixo Clero, Severino Cavalcante, que chegou à presidência de uma forma completamente inusitada e rapidamente demonstrou que não estava preparado para exercer aquele cargo. E Fernando Gabeira foi para cima, começou um bate-boca e Severino Cavalcante acabou perdendo o seu posto de presidente da Câmara. Não me lembro se ele foi cassado, inclusive. Então, Caniato, esse ambiente de conflito não costuma trazer bons resultados. E eu, sinceramente, não acredito que o presidente Hugo Mota mudará a sua forma de agir. Eu não acredito mais que haverá uma efetiva evolução dos temas que foram previamente combinados com ele, temas que interessem a oposição nesse momento. E a temperatura provavelmente continuará alta. Pois é, o que aconteceu nos bastidores para Hugo Mota alterar completamente o posicionamento, pelo menos aqueles acordos feitos antes de sua vitória, antes da eleição para a presidência? O deputado André Fernandes, que é do PL do Ceará, salvo engano, cobrando o cumprimento desses acordos. Disse: a sensação é de traição, enganação e também arrependimento. Mota? Eu não sei se esse é um episódio de traição. Porque a traição acontece quando você é membro de um grupo que defende uma causa, né, ou que está em uma luta, e aí você deixa aquelas pessoas que estão junto com você e se alia aos seus adversários contra o grupo original. Não me parece o caso aqui, claramente. Eu acho que a oposição no Congresso Nacional, encarando a situação atual do Brasil, ela se divide em dois grupos. Uma parte acha que é melhor fazer algum acordo, é melhor fazer um acordo e conseguir alguma coisa do que ficar sem nada. Essas pessoas, às vezes, podem correr o risco de trocar as suas posições morais por migalhas. Outra parte, a menor parte da oposição no Congresso, defende as suas convicções, custe o que custar.
A mim sempre pareceu que defender convicções é o melhor caminho. Se o Congresso Nacional da República Federativa do Brasil, uma democracia, um Estado democrático de direito, se esse Congresso está a caminho de se tornar obsoleto, é preciso lembrar que essa caminhada só foi possível porque contou com a concordância de muitos parlamentares. Pois é, e a gente também precisa trazer a fala que trata do caso de Carla Zambelli. O parlamentar cobrou que o presidente Hugo Mota defenda a Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Hugo Mota, deputado Hugo Mota, que é tão deputado quanto cada um de nós, mas que nesse momento ocupa a cadeira de presidente. O seu papel constitucional é defender essa casa, é defender a Constituição, é defender a democracia, é defender os seus. Pois é, não é exatamente esse trecho que fala de Carla Zambelli, essa seria a introdução, seria o prefácio, viu, Dávila? Mas ele começa justamente nesse texto, o deputado André Fernandes, falando sobre a necessidade do presidente da Câmara dos Deputados defender os seus pares. Daí, na sequência, a gente vai trazer exatamente a fala dele, a manifestação nominal a Carla Zambelli. Mas tem essa impressão, né? Não digo da Câmara como um todo, mas muitos grupos ali se sentiram abandonados, porque é papel também do presidente da Câmara atender aos anseios e cuidar, né, entre aspas, assistir ali aos deputados e às necessidades da Câmara. O que é preciso trazer? Qual é a reflexão sobre pisadas na bola ou pisadas no tomate de Hugo Mota em relação a essa gestão, hein, Dávila? Bom, a pressão funcionou do deputado Ana Fernandes. Por quê? Porque Hugo Mota recuou e disse que levará o caso de Carla Zambelli para o plenário. E é isso que tem que fazer. Ou seja, de alguma forma, se você veja, o Beraldo acabou de dar um exemplo aí do Gabeira, né? É isso aí, acontece, os deputados têm que entrar em campo, jogar e cobrar. E cobrar dá resultado, muitas vezes, como é esse caso agora. Então, aquilo que ia ser uma decisão intramuros, agora será levado a plenário. É o plenário, todos os deputados terão a oportunidade de se manifestar sobre o caso. É assim que tem que se agir. Cumprir os ritos internos, o que está na Constituição, e honrar acordos. Sem isso, não se controla 513 deputados. Pois é, e aí, por fim, Fernandes disse estar arrependido de ter votado em Hugo Mota para a presidência da casa. A gente também separou esse trecho. Vamos acompanhar. Nós estamos há 5 meses esperando o aceno. Nós estamos há 5 meses esperando algo que venha da presidência dessa Câmara para a gente dizer assim: a gente fez a decisão correta, mas até agora esse aceno não aconteceu. E não tem como. E eu confesso, muitas vezes eu vejo os líderes que estão aqui presentes tentando conversar, tentando de diálogo. Eu estou aqui hoje, pode ter certeza, líder Sóstenes, líder Altineu, líder Zuco, líder minoria, o próprio presidente Bolsonaro. Alivia, calma, vamos conversar. Não é para bater. Só que nós estamos representando o povo. E o povo está cobrando o nosso posicionamento. Então eu estou trazendo isso aqui para dizer que a responsabilidade não é sobre nenhuma liderança. É um senso de que nós fizemos uma escolha, mas o que parece é que essa escolha não foi certa. Daqui a pouco a gente vai trazer o aspecto que envolve Carla Zambelli, mas para além da situação da Carla Zambelli, as cobranças que vêm sendo feitas, Beraldo, um posicionamento desse deputado André Fernandes, ele não teve a ideia ali na hora, vou falar isso daqui no microfone, vamos ver no que vai dar. Não, é algo nitidamente que foi acertado com as demais lideranças, pelo menos os integrantes do PL, porque é um texto longo, né? Ele fez vários apontamentos, deu exemplos de acordos que não teriam sido cumpridos, e é preciso olhar para frente. O Dávila traz o resultado ou a consequência dessa situação em referência ao episódio de Carla Zambelli. Mas se a gente amplia a análise, Beraldo, um posicionamento desse do parlamentar, com o microfone aberto, transmissão ao vivo, dá certo? Tem consequências práticas?
Penetra, em geral, é muito difícil se sustentar uma posição dessa de forma belicosa com o presidente da casa, porque o deputado está no PL, Partido Liberal, presidido por Valdemar da Costa Neto, que é uma figura muito experiente da política, está olhando para as eleições do ano que vem, sabe que vai ter que fazer composição com vários partidos, inclusive com o partido de Hugo Mota, que é o Republicanos. Então, eu não acredito que os deputados que têm a percepção de que aquilo que foi combinado durante a eleição de Hugo Mota e não está sendo cumprido, não me parece que eles formarão maioria para tornar o Partido Liberal uma frente de combate a essa condução que está acontecendo de temas sensíveis. E tem um outro elemento, Caniato, que é o elemento que hoje, em razão das investigações da Polícia Federal, a denúncia da Procuradoria-Geral da República e agora esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, existem deputados do PL, como, por exemplo, Alexandre Ramagem, que também estão numa posição de fragilidade, e se a Câmara não tiver uma postura muito firme na defesa dos seus membros, clara e evidentemente que Alexandre Ramagem e eventualmente outros também serão rifados, terão a sua cabeça colocada numa bandeja e entregue para o Supremo Tribunal Federal para, se for confirmada a condenação, possam cumprir pena sem que a Câmara se envolva, sem que a Câmara compre essa briga com o Poder Judiciário. Então, o que está acontecendo ali é que existe um grupo de deputados preocupado com eles próprios, porque, de fato, nós assistimos em várias oportunidades coisas que não aconteciam antigamente neste ambiente do Congresso Nacional. Né? Tivemos o deputado do Novo, Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, que sofreu consequências em razão de um discurso proferido na Câmara. Caniato, me desculpe, mas é impensável uma democracia em que o deputado é responsabilizado por uma opinião que ele expressou durante o discurso na Câmara dos Deputados. Isso é impensável e jamais poderia ter sido aceito pela Casa, pelo presidente da Casa, mas pela instituição, este tipo de consequência. Mas o que fizeram? Nada. Então, este ambiente contra deputados federais está aí dado, já faz parte do Senado, já faz parte do ambiente. E agora será Carla Zambelli, em razão de atitudes que ela teve completamente irresponsáveis e sim criminosas, mas outros que estão ali também estão com medo. É disso que se trata esse discurso do deputado. Mota, convenhamos, né? Nenhum presidente de casa legislativa gosta de ser exposto dessa forma que nós observamos um discurso longo, enfático, né? Trazendo vários aspectos dos posicionamentos de Hugo Mota. Dá para projetar quais serão os próximos capítulos? Não, porque nada do que o deputado André Fernandes disse é surpresa. Não há nenhuma novidade aí. Como eu disse no meu comentário anterior, todo este processo que trouxe o Brasil e o Congresso Nacional até aqui teve a participação de parlamentares. Então eu acho que quem votou para escolher o atual presidente da Câmara dos Deputados tem responsabilidade nisso também. Será que essas pessoas não tinham nenhuma ideia de quem se tratava? Não conheciam o perfil do político? Nós que estamos aqui de fora do Congresso Nacional temos alguma informação? Como é possível que essas pessoas, que os parlamentares tenham feito esta opção e depois sejam surpreendidos? Como é possível que baste uma promessa? Não, olha, conta comigo, vota em mim que eu vou votar na anistia. Só isso basta. E aí os parlamentares, aquelas pessoas que foram eleitas nossos representantes, que têm uma responsabilidade gigantesca, eles são surpreendidos. Quantas vezes mais os parlamentares vão ser surpreendidos porque acreditaram em promessas que não se materializaram? Então eu acho que o discurso é importante,
lembrar essas coisas é muito importante, mas a gente espera mais dos nossos representantes. A gente eles, o Congresso Nacional, a oposição, não pode ficar sentada assistindo de braços cruzados o que está acontecendo no Brasil. A gente tem parlamentares que parece que estão mais preocupados em lacrar, em fazer cortes para as redes sociais, do que efetivamente em agir, em cumprir o seu papel. Porque agir, cumprir o seu papel, envolve risco. Hoje, no Brasil de hoje, envolve um grande risco. Agora, se o Congresso Nacional, se a oposição, se a maioria dos deputados continuar nesta trajetória, pelas coisas que estão acontecendo no Brasil, inclusive no dia de hoje, muito em breve, nem mais os cortes em redes sociais eles vão poder publicar. Várias mensagens aqui no nosso chat do YouTube, tanto na conta Jovem Pan News quanto os pingos nos is, nas duas contas, exato. Tiago Braga e a CPI do INSS cobrando, né? Fazendo uma referência ao trabalho dos deputados, que eles poderiam também cobrar a CPI ou a CPMI. Delmiro Portillo, e os deputados não podem intimar o Hugo Mota acerca dessa situação? Pablo Uber, um pouco irônico, Hugo Mota honrando o legado do saudoso deputado Ulisses Guimarães. E o Garcia falando, deputados que cometem crimes têm que ir para a cadeia. Quem quiser enviar mensagens, coloque hashtag os pingos nos is, a gente separa aqui as boas manifestações e colocamos no ar para ajudar, inclusive, no debate aqui com os nossos comentaristas, sempre agradecendo muito a audiência de todas as pessoas. Agora sim, recebendo quem também nos prestigia pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, estamos repercutindo as falas, as manifestações do deputado André Fernandes, cobrando os acordos e também a defesa da Câmara dos Deputados por parte do presidente da Casa, Hugo Mota.